A paz do Senhor a todos, nós estamos começando mais uma transmissão, estamos começando pela misericórdia do Senhor, mais uma oportunidade de estar falando a respeito da palavra do Senhor, e dentro desta oportunidade nós vamos estar tratando de um assunto muito importante para as nossas vidas e também para o reino de Deus, e também nos preparando para que nós possamos estar de acordo com a palavra. E hoje também nós vamos descobrir a importância que nós temos uns com os outros e também a validade nossa, que é muito importante dentro do propósito do Senhor. Eu quero já estar convidando vocês para que nós possamos basear no texto onde está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 16. Os amados que quiserem nos acompanhar na leitura, nós vamos orar e logo em seguida estaremos fazendo a leitura da palavra. E aí, a partir deste momento, nós vamos estar meditando em tudo quanto Deus nos der condições para que nós possamos explanar nessa transmissão. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que nós estamos te agradecendo, em nome do Senhor Jesus, que nós somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, pela Tua palavra, por nós estarmos, Senhor, reunidos, uns em casa, outros no trabalho, outros em determinados locais, mas todos nós estamos em busca da verdade, todos nós estamos em busca de uma melhor conexão contigo, estamos em busca das suas bênçãos, estamos em busca de te agradar, estamos em busca de fazer segundo a tua vontade. E que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, do teu conhecimento, da tua vontade, estar nos dando a oportunidade de aprender de ti, que é santo. E também, Senhor, nos dar uma grande oportunidade de estar glorificando e exaltando o teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai amado. A nossa transmissão é realmente para que você possa estar ciente de todas as coisas das quais Deus tem preparado para cada um de nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de incerteza, mas a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, ela faz com que nós possamos ser preparados para dias que com certeza virão, não serão fáceis, mas nós podemos estar sendo vencedores se nós nos angariarmos, se nós buscarmos a presença do Senhor Jesus. E desta forma, esta mensagem, ela traz muito a ver com os dias dos quais nós estamos vivendo. A palavra de Deus aqui em Mateus, conforme eu havia convidado vocês para fazer a leitura, Mateus capítulo 7, e o versículo 16, ele nos diz assim, para que nós, pelos frutos, nós pudéssemos conhecer. Pelos seus frutos os conhecereis. Então nós devemos analisar com muito cuidado, com muito critério, não tomar a primeira impressão e de repente já querer, sair por aí julgando, anunciando, falando. Vamos ver realmente do que se trata, vamos ver realmente qual é a procedência para que nós possamos conhecer o fruto. E eu gostaria hoje, por exemplo, de estar dizendo, nós que não somos conhecedores de pedras preciosas, não somos, vamos dizer, garimpeiros, não conhecemos a diferença entre uma pedra bruta, lá quando ela é retirada do seu local, do seu habitar, e quando ela poderia se tornar uma grande joia, uma joia valiosa. Tem muitas pessoas que vivem nos garimpos procurando pedras preciosas, ouro e outras coisas mais, e às vezes alguém tem lá uma determinada, uma canalização boa e encontra uma boa pedra, encontra um bom produto e até fica rico com aquilo que ele encontrou. Mas nós precisamos saber que se nós que não conhecemos, se nós que não usamos essa prática de trabalho, nós encontrarmos uma pedra dessa, com certeza a gente acabaria empurrando ela com o pé para a esquerda ou para a direita, ou para adiante, ou então retroceder com ela, e deixaria passar em branco. Mas para uma pessoa que conhece, para uma pessoa que sabe fazer a diferença, quando ele ver aquela pedra toda cheia de terra, enlameada,
ele vai falar, opa, aqui tem alguma coisa boa. Mas para nós, com certeza, nós não vamos saber distinguir, né, fazer a diferença assim de imediato. E aí nós poderíamos estar perdendo uma grande oportunidade. Então, como nós não sabemos, nós precisamos procurar com quem sabe. Nós precisamos andar com quem tem experiência. E quando nós procuramos entre nós algumas pessoas, sim, tem pessoas que têm umas experiências, um conhecimento melhor do que nós, e há possibilidade daquela pessoa ter a possibilidade de se levantar para poder ensinar. Mas quem não senta, quem não se assenta para aprender, de forma alguma tem possibilidade de se levantar para ensinar. Então Cristo, ele sabe de tudo. Cristo, ele pode nos capacitar a mim, capacitar a você, capacitar qualquer que seja, porque ele é mestre, ele é o nosso bom pastor, ele sabe. Ele ainda faz uma pergunta, qual é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? E ele nos deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de estar com ele, aonde ele realmente foi preparar este lugar para que nós pudéssemos estar também. E olhando, já que o texto, né, Mateus 7,17 nos diz, 7,16 nos diz, para que nós venhamos a conhecer a árvore pelos seus frutos, nós vamos utilizar, eu poderia utilizar aqui uma grande quantidade de árvores frutíferas para que nós pudéssemos estar meditando a respeito. Mas eu quero trazer uma reflexão, quero trazer algo para que nós possamos pensar, bem simples, e quero que esta mensagem, se possível, profundamente ela possa tocar os nossos corações. Imagine um limoeiro. O limoeiro, talvez você tenha até um pé plantado, né? Até uma plantação desta árvore frutífera aí no seu quintal. O limoeiro, ele é uma fruta que pode dar um limoeiro, digo, né? Uma planta que ele pode dar boa sombra, tem bastante folhas, galhos, às vezes até alguns pássaros, se quiserem, podem também fazer ali as suas moradas, os seus ninhos, né? E, enfim, o limoeiro, ele é algo muito gratificante, dependendo do tronco, dependendo da posição adulta em que ele já se encontra, você pode até amarrar ali uma rede, né? E descansar. Você pode até repousar ali debaixo do limoeiro. Só que quando nós vemos o limoeiro à distância, ou mesmo próximo, e nós não conhecemos, como também não soubemos distinguir a pedra preciosa lá no seu habitar, nós podemos nos enganar com ela. De que forma, João, que nós podemos nos enganar? Por exemplo, eu, você, alguns outros, nós conhecemos. Tem limão Tahiti, tem o limão galego, tem o limão rosa, que nós chamamos, né, que é o limão caipira. E, enfim, nós, quando chegarmos próximo e nós olharmos, nós vamos falar, nossa, isso aqui é limão, né? Mas quem não conhece a lida da área rural, né, ele não vai saber distinguir. Quem nunca viu um pé de limoeiro, ele nunca vai conseguir, ele vai falar, poxa vida, que fruta, e olha, aqueles limão rosa ou limão caseiro, ele dá cada fruta, dependendo da qualidade de tratamento, ele dá cada fruta grandona, né? Parece uma laranja, uma pocã, e uma mexerica, moricote, né? E aí a pessoa pega aquela fruta e vai tentar saboreá-la. Mas ao levar à boca, ela tem um gosto azedo e tem muitas pessoas que não suportam. Então, a fruta está lá, o pé está lá. Ele serve para alguma coisa? Serve. Você desvencilhando dos espinhos, principalmente o limão rosa, né? Tem muito espinho. Mas você se desvencilhando das ponteiras deles, olha, é excelente. Mas como é que ele se torna agradável? Ele se torna agradável numa salada,
ele se torna agradável em uma limonada, né? Tem muitas pessoas que fazem tratamento com o próprio limão, principalmente este limão caseiro. Mas se você tomar demais, faz mal. Então, tudo tem uma medida, tudo tem um prazo, tudo tem uma determinada quantia e uma serventia. E aí eu venho e te pergunto, qual é o fruto que eu e você estamos fornecendo? Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Qual é a diferença que nós estamos fazendo entre os povos? Nós somos frutas agradáveis ou somos frutos que não se deve consumir? Tem pessoas que procuram, de uma certa forma, fazer o bem, buscam fazer e praticar. Tem pessoas que a tendência é fazer coisas propícias de nada aproveitável para o próximo. E assim nós vamos vivendo, nós encontramos todos esses tipos de pessoas e nós somos uma delas. Agora resta saber qual é o fruto que nós estamos produzindo, qual é o fruto que nós estamos tendo condições de fornecer. Imagine, como eu disse, né, o limoeiro, que é uma árvore frutífera, está cheia de folhas, cheia de galhos, né, cheia de amparato, até oferecendo para os pássaros que venham fazer morada. Mas quando nós chegamos e experimentamos, nós descobrimos que ele é azedo. E eu volto novamente a te perguntar, que adianta uma árvore ter frutos e o sabor deles não é agradável? Você está com uma fome terrível, você está andando, vamos dizer, por um determinado local e de repente você encontra um pé que produziu frutos, e naquele pé que produziu frutos você vai buscar um alimento, vai buscar algo para saciar a sua sede, e de repente aquele fruto não é propício para se alimentar dele. Tem uma parábola do nosso amigo Jesus, né? Eu digo nosso amigo porque você também procure ter amizade com ele. Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, ele é justiça também, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Se eu e você, nós estamos aqui, e se nós estamos contemplando, assistindo essa transmissão, é porque o Senhor Jesus tem nos permitido, ele tem nos permitido, porque quantas pessoas que tinham um planejamento para hoje, e o seu último suspiro, o seu último dia de vida foi ontem, e nós estamos aqui hoje, mas quem garante que nós vamos estar amanhã também, preparados para o novo dia, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. A partir do momento que ele cessa a nossa estadia aqui, porque nós somos forasteiros, com certeza acaba-se aquele ciclo de vida, ciclo de amizade, ciclo de compromisso, ciclo de tudo. E Jesus, ele tem uma parábola que ele e os seus discípulos, eles e os seus apóstolos, vinham de um determinado local e ao longe Jesus avistou uma figueira. E ele caminhou-se rumo àquela figueira. Ele foi e se aproximou daquela figueira. Chegando lá, ele e os seus discípulos, porém, não encontraram frutos. E com certeza, se Jesus viu a figueira ao longe, eles estavam famintos, eles estavam com fome, eles queriam comer alguma coisa. E ao não encontrar alimento ali naquela figueira, Jesus amaldiçoou aquela árvore, aquela planta frutífera, aquela árvore frutífera. E o que aconteceu? No outro dia, quando eles retornando passaram por ali, aquela figueira havia se secado, havia se definhado. Então, nós precisamos saber que, assim representando aquela parábola, estava Jesus nos dizendo: olha, eu sou o tronco, vocês as varas, os ramos, e todo aquele que está ligado em mim é para produzir frutos, é para produzir alimento espiritual, é para dar bom ânimo, bom exemplo, é para ser vida exemplar. E se vocês estão em mim, vocês vão dar frutos e frutos bons.
E ele nos ensina que nós precisamos pegar estas perfeições, que nós precisamos pegar essas atitudes, esses ensinamentos e seguir em frente. E seguir em frente. Porque durante todo o tempo, Jesus sendo uma autoridade máxima, Jesus Cristo sendo ele o Filho de Deus, mas ele não teve a usurpação de querer ser igual a Deus. Ele se humilhou e simplesmente ele se apresentava e viveu como um homem carnal. Ele não usou nada das suas especialidades, das suas especiarias de majoritário para querer sufocar, para querer desprezar, para querer fazer latrocidade com os outros. Muito pelo contrário, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou pessoas enquanto aqui estava e continuou fazendo a obra do qual o Pai lhe ensinou. E não deixou de forma alguma de anunciar o Evangelho, de anunciar a paz, de anunciar a graça e de anunciar que todos quantos se chegassem a ele poderiam ter as suas vidas transformadas. Na nossa vida espiritual, meu querido, é algo tão parecido quanto ao limoeiro que eu nem tenho uma outra plantação para te dizer. Só que também nós temos que saber e entender. Vamos lá atrás do nosso querido Jesus Cristo, que nos deu todas estas qualidades, nos deu todas estas oportunidades para que nós pudéssemos nos sobressair e ser uma pessoa abençoada. Só que por um outro lado também, se nós analisarmos, se nós olharmos, veio um que veio para matar, roubar e destruir. E ele não veio sozinho. Ele trouxe junto com ele uma terça parte dos anjos que serviam, dos anjos que adoravam, dos anjos que glorificavam no trono celestial. Então nós precisamos saber que o inimigo também ele não é fraco, mas o nosso Deus é muito mais forte. O nosso Jesus é vitorioso. O Espírito Santo ele nos faz discernir as diferenças entre a maldade, a bondade, o que vem em nome de Cristo e aquele que não vem. Então nós precisamos estar atentos. Imagina, você ganha uma bênção. A bênção é algo que Deus te deu. É lindo, é maravilhoso. Eu vou exemplificar aqui algo bem fácil para que nós possamos nos identificar e não ficar muito perdendo tempo nesta exemplificação da qual eu estarei falando. Vamos supor que você compra um veículo e esse veículo, não importando se ele seja já um veículo usado ou um veículo 0 km, um veículo novo, não importa. O importante é que você adquiriu esse veículo e você está feliz da vida porque você adquiriu, vai poder passear com a sua família, vai ter uma comodidade mais tranquila para você ir aos templos, para você ir às reuniões, participar dos cultos e fazer também os seus negócios, porque tem muitas pessoas hoje que usam os automóveis para trabalhar, para fazer as devidas funções profissionais. Então eu vou exemplificar esse automóvel para que você possa juntamente comigo meditar. É bênção, não é? Você não ficou feliz por ter ganhado este automóvel, por ter adquirido, né? Às vezes você não ganhou, às vezes foi com o teu próprio trabalho, ninguém te deu, foi você que comprou, com seu ganho, com seu, né, o seu suor. Você não está feliz com esse automóvel? Mas cuidado, tome cuidado, vigie para que amanhã ou depois ele não venha ser um atrapalho, ele não venha te roubar, te tirar a bênção. Sabe de que forma? Deixa eu te explicar. Vamos que você, né, andando por algum local, você não quer deixar ele exposto ao sol, porque realmente as temperaturas ultimamente estão subindo bastante. Aí você procura colocar ele debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, debaixo de algum local onde o sol não vai atingi-lo, né, com toda a plenitude. E naquele local você esquece de verificar se não trata-se de um pé de abacate, um pé de jaca, né? Qual é uma outra coisa que pode despencar lá de cima também? Vamos só deixar esse... Tem outros, né? Tem outros
frutos que podem danificar. Mas vamos só deixar nesses dois, porque é os dois que me veio à memória, o abacate e a jaca. E aí você estaciona o seu veículo debaixo de um desses locais, meu amado, e está na época da colheita, né? Porque se não estiver na época da colheita, não tem problema algum. Mas se estiver na época da colheita e você estaciona o seu veículo lá debaixo e de repente aquilo que estava, né, amadurecido ou mesmo um pouquinho passado de vez no ponto, e ele se desprende do talo, e dependendo da altura, ele cai num capu, né, cai no teto do seu veículo, o que vai acontecer? Vai fazer um grande estrago, vai amassar. A jaca nem se fala pelo tamanho dela. Agora o abacate talvez ele faria um estrago menor, mas de qualquer forma te deixaria frustrado, te deixaria entristecido, te deixaria às vezes até falando algumas asneiras. Não é verdade? Então, quem é que está errado? É a fruta que estava em época de colheita, que despencou lá de cima, ou foi você que colocou o veículo aproveitando a sombra, aproveitando o local e não olhou, não pensou nas consequências que poderiam acontecer? Analisa comigo. É claro que é nós que estacionamos o veículo lá que estamos errados. É claro que é nós. Então, às vezes, é preciso vigiar, pensar que nem tudo que nos sucede, que nem tudo que nos chega às mãos são coisas que vai nos agraciar, vai nos trazer paz. Jesus Cristo mesmo disse, né? Tenho-vos dito estas coisas porque para que em mim, nele, só nele nós encontramos paz, né? Tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as coisas deste mundo, os rudimentos deste mundo, às vezes eles vêm para nos tirar a paz, nos tirar o sossego. E quem é que, né, determina estas coisas para que nos venha tirar a paz? É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar paz e paz com abundância. O nosso fruto, ele aparece dentro da nossa casa, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele aparece dentro da nossa casa. Agora, para nós que trabalhamos, né, para nós que estamos vivendo o fruto do Espírito também, do Espírito Santo, ele precisa também transparecer lá. Ele precisa transparecer no nosso casamento. Ele precisa transparecer na maneira em que nós tratamos as pessoas. A forma como nós nos dirigimos quando somos contrariados. E principalmente o Espírito Santo tem que prevalecer naquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Às vezes ninguém está olhando para nós, aí nós falamos, agora é o momentinho, né? Agora é a horinha de nós, né, podermos colocar as garras de fora. Mas o Espírito Santo, ele mora, habita em mim e em você. E o tempo todo ele está nos observando, está nos nossos sentimentos, está nas nossas atitudes, está no nosso relacionamento. Mas também tem o fruto que não é do Espírito. E o fruto dos quais não é do Espírito, que nós não vamos estar falando agora, né, vai ficar para uma outra mensagem. O fruto que não é do Espírito, ele traz todo tipo de imundícia, todo tipo de atraso, todo tipo de perdição e nos distancia. Ele nos leva para longe, nos leva para lugares escuros, aonde não há luz, mas aonde permanecem as trevas. Então nós precisamos ter bons frutos, e nesses bons frutos nós precisamos da paz do Senhor Jesus Cristo. Uma árvore, ela pode ser bonita, uma árvore, ela pode ser frondosa, uma árvore, ela pode ter 1001 utilidades, mas nós precisamos saber qual é o fruto que ela produz. Qual é o fruto que essa árvore produz? E eu pergunto para você, eu, nós, em determinadas situações, nós somos importantes. Em determinadas situações, nós somos muito mais que
aqui importantes. Mas e o nosso fruto? Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Qual é o fruto que nós estamos fornecendo na época da colheita? Qual é o fruto que existe em nós? Senhor, às vezes nós perguntamos, Jesus, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo justamente isso comigo? Por que, Jesus? E às vezes nós começamos a nos acusar, a nos apontar a nós mesmos e querer questionar. Mas se nós fizermos uma reviravolta, sabe o retrovisor? O retrovisor é aquele que fica aqui do seu lado. Você fica aqui com o retrovisor aqui, ó. E quando você quiser olhar lá para trás, é só você virar assim, ó, que você vai ver lá atrás. Se nós olharmos no retrovisor da vida, nós vamos ver e perceber que o que nós plantamos lá atrás, nós estamos começando a colheita. Nós estamos começando a colheita. E não adianta nós querermos nos livrar de uma determinada colheita que nós plantamos. Se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Abacate, vai colher abacate. Mamão, eu esqueci, mamão é uma mamãe. O mamão não dá muita sombra, né? Jamais você vai encostar, estacionar o seu veículo debaixo de um mamoeiro. Mas se você plantou mamão, você vai colher mamão. Plantou melancia, vai colher melancia. Arroz, algodão, amendoim, banana. O que você plantar, você colhe. Colhe porque Deus, Ele nos permite que toda boa semente que nós jogarmos, ela com certeza, ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar frutos, bons frutos e mau fruto. O joá, um pé de espinho, né? Olha, tem tanta coisa venenosa de plantação que os animais não podem comer, se comer morre. Mamona, né? E a mamona dá dinheiro. Óleo de mamona, hoje já não fala muito mais, né, no óleo de mamona, diminuiu tanto, mas quando eu era criança falava-se muito do óleo de mamona e era vendido por um bom preço e as pessoas tinham plantação de mamonal para que pudesse sobreviver. Mas talvez Deus esteja, né, nos dias de hoje, nos usando nessa situação, nestas explanações, nestas exemplificações que eu estou fazendo aqui, para poder trabalhar, para poder se manifestar no nosso fruto e principalmente no nosso futuro. É fácil, é muito fácil ser paciente. É fácil ser paciente, esperar. É fácil ser paciente quando tudo está bem. É fácil ser paciente quando você está aguardando para que você possa ser beneficiado com alguma coisa, quando você está aguardando algo que, né, vai te surpreender, vai te se alegrar, aí é fácil ser paciente. Agora, imagine uma pessoa, às vezes, consciente, num hospital, passando por momentos difíceis, ele é um paciente, ele está aguardando, está esperando, mas a diagnosticação da saúde dele, como é que está? Como é que está a situação, a ansiedade dele? Aquela pessoa, ele está ali esperando, mas será que todas as coisas que nós aguardamos e esperamos com paciência? Talvez não. É fácil amar quando nós somos amados. Quando nós somos amados, é muito fácil amar. É muito fácil nós encontrarmos carinho, muito fácil nós encontrarmos amor, aquilo que nós buscamos, procuramos, desejamos, mas quando um está bicudo com o outro, fica difícil. Fica difícil. Geralmente, né, o jovem, ele fica ansioso para casar, para ter uma família, mas depois que ele casa, depois que eles se casam, se unem e vão ser dois, são duas pessoas pensando, são duas opiniões. Às vezes ela gosta do amarelo e ele gosta do vermelho e de repente não conseguem, né, entender um ao outro, não procuram saber do que um gosta e do que o outro gosta antes do enlace matrimonial, antes da união. E depois que se une é que um começa a descobrir
algumas coisas desagradáveis do outro. Porque às vezes as pessoas até procuram encobertar, né? Procuram esconder, não procura revelar. Ai, se eu falar essa mania, se eu falar que eu ronco, se eu falar que isso, aquilo, outras manias, será que ele vai me querer? Então a pessoa omite de falar a verdade. E depois que casam, não tem como mais esconder quando duas pessoas estão morando sobre o mesmo teto, quando duas pessoas estão sob o mesmo jugo. Na verdade, aí não tem como esconder. Não tem como um esconder do outro e as verdades começam a ser reveladas. E aí, depende muito de um saber suportar o outro. Nós precisamos aprender a suportar. Então, amar, quando somos amados, é muito bom, é maravilhoso. O casalzinho lá, os namorados, se vê no final de semana, se vê de vez em quando, né? Às vezes um vai na casa do outro, passa um final de semana, às vezes namoram, se falam todo dia pelo celular. É diferente do que conviver dentro de uma casa. A mulher quer colocar o sofá de uma determinada posição. O marido quer que a televisão fique de acordo para ele poder assistir. A mulher gosta de quando ela está limpando a casa, ninguém pisar no chão. Já o marido, o jovem, chega lá e tal. Então tem que ter muito cuidado, muito jogo de cintura, vigiar para que não entre em colisão. Por isso que muitos casais hoje estão se separando, por falta de conversar, por falta de entendimento, até que se gostam do outro. Mas por causa da falta da inteligência, por falta desse motivo, acabam se separando. E aí quem sofre, se tiver filhos, a maior parte fica para os filhos. E às vezes também para um dos dois, ou para ambos, porque se um gostar do outro, um vai ficar chorando engano para cá, o outro vai ficar chorando engano para lá, tudo por causa do quê? Por falta de desentendimento. Então amar quando é amado é muito bom, mas amar sem ser amado é complicado. É fácil sorrir. Como que é fácil sorrir? Opa, lembra? Rapaz, e se encontra aquelas velhas amizades, e sorriem, brincam, mas de repente chega a hora da verdade. Chega um anúncio que nos pega de surpresa. Chega aquele anúncio que fala, olha, fulano, estão te chamando urgentemente para que você compareça a um determinado hospital, a um determinado local, numa audiência, você fica ali ansioso. Como é que você vai ficar sorrindo na frente do juiz, na frente do promotor? Você chega ali, você tem que falar a verdade, porque a verdade, mesmo que doa, mas fale uma vez só, porque se você tecer algum argumento mentiroso, você vai ter que ficar repetindo sempre a mentira. Então, a mentira, como nós sabemos, ela é classificada como do inimigo das nossas almas, do inimigo do reino de Deus. Então, nós precisamos entender que quando nós formos falar, procure falar a verdade, que aí você fala a verdade uma vez só. Agora, eu te pergunto, de tudo isso que nós estamos falando, mais uma vez eu volto a te perguntar, qual é o fruto? Qual é o fruto que, se as pessoas vierem procurar em nós, o que eles vão encontrar? Qual é o fruto? As pessoas, como Jesus Cristo falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando eles vierem procurar algum fruto em nós, o fruto que eles devem encontrar é o fruto do Espírito Santo. Eles precisam encontrar o fruto de Deus em nós. Nós não estamos ligados no tronco, a videira não é Cristo, nós não estamos ligados no tronco da videira. E o que nós devemos produzir? Bons frutos. Se nós não produzirmos bons frutos, nós não estamos ligados à vontade, à determinação da qual Cristo nos ordenou e nos orientou. Então nós precisamos dar bom fruto, porque quando as pessoas vierem procurar frutos em nós, eles não vão encontrar nada que possa desagradá-los. Eu gostaria também de ler com vocês aqui, eu já falei bastante hoje, eu trouxe poucas, vamos dizer assim,
experiências bíblicas, né? Hoje eu trouxe muito pouco, falei bastante hoje, mas falei do reino, falei de Jesus, estou falando de Jesus e com certeza são exemplos que eu estou te dando para que nós possamos entender o nosso real propósito, porque nós estamos aqui de passagens, tá? Nós somos passageiros. Conforme eu disse, vamos ler Gálatas, livro de Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, capítulo 5, e os versículos 22 e o 23. Né? Lá fala sobre o fruto do Espírito, é isso que deve encontrar em nós. Nós precisamos deixar que as pessoas, quando nos achegar, quando as pessoas se chegarem a nós, possam encontrar estes frutos. Então, a palavra de Deus, ela diz justamente assim, eu gostaria de estar lendo e falando com vocês, diz assim, Gálatas 5, 22 e 23, amor, são os frutos do Espírito, amor, nós amamos uns aos outros. Eu amo você, você me ama, nós temos um relacionamento, isso chama amor. Tem pessoas que vivem, né, 50 anos, 60 anos, ali a sua feliz união conjugal, um amando o outro. Nós amamos o próximo como amamos a Deus, ou amamos a Deus como amamos ao próximo, não é verdade? Então isso chama-se amor, e esse amor, ele não é um engodo, esse amor é um amor verdadeiro, porque Deus nos amou, Deus nos ama e amará enquanto nós vivermos, né? Deus nos amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que, né, procurasse, para todo aquele que o buscasse, para todo aquele que tivesse condições de clamar pela misericórdia dele, tivesse vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. E Deus nos amou primeiro. Ele nos ensinou a amar. Ele é amor. Deus é amor. Amém? Um outro fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria, o Espírito nos traz alegria. Lá no livro de Salmos, no momento agora, eu não posso dizer para você, porque eu não me lembro, né, o local certo, mas diz que a alegria formoseia o rosto. A alegria deixa um rosto alegre, radiante. Nós precisamos ter esta alegria espiritual, não uma alegria fingida, não aquela alegria passageira que vem de vez em quando, não, uma alegria contínua. E esta alegria é fruto do Espírito Santo. Nós temos que ter paz. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas em discordância, em desavença, em desacordo. Hoje nós estamos vendo aí algumas coisas que nos preocupam nações, mas o que falta é paz, o que falta é harmonia. E dentro dessas situações, onde às vezes, né, eu costumava dizer que lá quando a gente era criança, a gente brincava assim, eu quero tudo que é meu e metade do que é dos outros. Olha que palavra, vamos dizer assim, muito mal aplicada, né? Muito mal aplicada. Nós queremos o que Deus nos concede, se possível, repartir com quem precisa. Esta esta é a verdade. Esta é a verdade. Buscai ao reino, o reino é de Deus. E Ele nos deixou tudo do jeitinho que nós precisávamos. Então a paz, ela é fruto do Espírito de Deus. Deus é Deus de paz. Não é Deus de confusão, não é Deus de guerra, não é Deus de contenda, não é homem que minta, nem filho dele para que se arrependa do que prometeu. Pode ter certeza disso. Nós precisamos ter paciência, ser paciencioso. Lá no Salmo 40, né? Esperei com paciência. Vamos esperar com paciência. O fruto do Espírito nos ensina a ser paciente, a esperar. Sua bênção vai chegar. Cristo prometeu que vai te abençoar. Cristo nos prometeu que nos daria um local, João 14, né? Não turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vamos esperar com paciência. Não vamos nos apressar, não. Vamos aguardar. Na verdade, bondade. Nós precisamos ser bondosos. Tem tantas pessoas necessitando de carinho. Tem tantas pessoas precisando de cuidados especiais. Não é atravessar uma velhinha na rua, não. Não é atravessar um idoso na rua, não. Não é nada disso. Bondade é você sempre ter um coração bondoso. E quem tem um coração bondoso não tem lugar nesse coração para maldade. É não praticar a maldade. Tem pessoas que não têm paciência, não cuida dos animais, então, são pessoas presunçosas.
E a palavra de Deus nos ensina constantemente para que nós possamos ter bondade, ser bondosos, ser bondoso. Benignidade, ser bom. Benignidade caminha juntamente com bondade. Benignidade é algo maravilhoso. Se acaso um dia nós fomos diagnosticados com alguma doença benigna, glórias a Deus, tem cura, tem jeito. Agora, se for maligno, é difícil, só mesmo Deus para entrar com ação, para Deus entrar com providência. Às vezes, o que é possível para mim e para você, seres humanos, para as pessoas que estudaram na medicina e em outras homeopatias, eles podem, através disso aí, nos curar, nos dar bênção, mas tem algo que é só Cristo. O que é possível para Deus, para Ele é possível, às vezes para nós é impossível. O que é impossível para nós, para Deus é impossível. Para Ele não tem impossível. Amém? O outro fruto, fidelidade. Nós temos que ser fiéis. Nós temos que ter fidelidade. Nós ouvimos aí muitas pessoas falar, olha, tem que ter fidelidade partidária. Imagina com o nosso Deus. Imagina com o nosso Cristo que nos formou, que nos criou, que nos alimenta, que nos dá vida. Temos que ser fiel a Ele. E aí eu te pergunto, o fruto do Espírito da fidelidade existe em nós? Mansidão, temos que ser mansos. Às vezes nós só queremos arrumar confusão, pé de guerra aqui, pé de guerra ali, discussão ali, chuta no traseiro do cachorro aqui, já maldiz o outro ali. Não, isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é ser mansidão. Não quer dizer que sejamos bobos, não é isso. Não estou dizendo aqui para ninguém ser bobo, vou ser manso demais, tal, não sei o quê, não vou arrepiar. Não, não é assim. Tem coisas que nós precisamos tomar algumas atitudes. Nem tudo. O próprio Jesus um dia chegou lá no templo lá e viu a patifaria que estava ali, ele expulsou todo mundo e chegou o rebengue no pessoal lá. Mas ele é manso, ele é um Deus de justiça. Mas ele mostrou que na casa do Pai, com as coisas do Pai, tem que ter lealdade. Se nós olharmos aqui também no domínio próprio é algo que está assolando, que está... Meu Deus! Às vezes as pessoas te falam, ali está fazendo isso, está doando aquilo, vai, não quer. Aí você deve analisar e ver se é bom ou não para você. É bom você ficar chupando limão o dia inteiro, já que nós estávamos falando da árvore frutífera, o limoeiro? Não, vai te fazer mal. Tudo demais é sobra. Então nós temos que ter o nosso discernimento próprio. Nós temos que saber dosar a situação para que nós não venhamos a prejudicar a nós mesmos. Porque é só nós. Às vezes nós pensamos que estamos prejudicando o nosso próximo e estamos prejudicando a nós mesmos. Amém? Então nós precisamos entender que esta transmissão, que esta live que nós estamos fazendo, não é para que eu venha me gloriar porque eu sou sabichão, porque eu conheço. Não, eu sou o menos que sabe. Eu sou o menos, o menorzinho. Tem tantas pessoas por aí direcionando o ensinamento, a palavra de Deus, aplicando aquilo que Jesus nos deixou. Tem muitas pessoas, aqueles que estudiosos, que estudam a palavra de Deus. Eu sou mais um na fila do pão, mas eu aproveito essa oportunidade, essa credibilidade que você me dá, para que eu possa falar também um pouquinho da palavra de Deus, porque eu quero também dar fruto. Eu estou ligado no tronco, eu estou ligado na videira, e eu também quero dar frutos. Eu quero dar frutos. E falando para você, eu tenho certeza que talvez muitas das coisas das quais eu exemplifiquei aqui, da maneira que eu te expliquei, você talvez não teria ainda ouvido ou assistido alguém explicando dessa forma. E é uma forma, cada um tem um dom, cada um explica da melhor maneira que Deus lhe permite. Eu estou explicando desta maneira. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele quer nos dar vida, e vida com abundância. Não basta ser uma boa árvore, é preciso produzir bons frutos. Não basta você estar em um local destacável, em um local maravilhoso,
De repente, quando você menos espera, alguém precisa, chega lá com a motosserra, vai fazer uma edificação, vai fazer ali umas novas moradas, umas casas para residência ou comércio e passa descendo a foice em tudo quanto é tipo de plantação que existe naquele local. Hoje, pelo menos no estado de São Paulo e alguns outros estados por aí, havia muitas plantações, havia muitas árvores frutíferas e também plantações, digo, que eram benéficas para dar trabalho, para produzir algum alimento. Hoje, roça de amendoim, algodão, milho, arroz, estão bem escassas. Hoje o que está predominando na nossa região mais é a plantação de cana, né? O utensílio da plantação de cana para a produção de álcool, açúcar, não é verdade? Então, nós precisamos, às vezes a árvore está lá frondosa, mas de repente precisa mudar ali as atualizações do plantio e o pessoal vem lá com a motosserra, com tratores, com correntões e vai derrubando tudo que encontra pela frente. Mas se o Senhor, até o presente momento, tem transformado o nosso coração, né, Ele não vai de forma alguma permitir que derrubem, que extinguem as plantações do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que é em nós, de forma alguma. Mas vai chegar um dia, como está escrito lá no livro de Eclesiastes, que nós vamos ter que ir embora, porque somos forasteiros, nós passamos um tempo aqui. Aqui não é nossa morada oficial, nós estamos aqui por um tempo. De repente a gente vai para algum lugar, de repente a gente é destinado para alguma situação que é preparada por Deus, porque só Ele que determina a nossa chegada e a nossa ida, né? Não tem outro. Ninguém nasce na hora que quer, nem no dia que quer, por parto natural. Por parto natural. Não adianta você fazer uma previsão, eu vou nascer dia 25. Às vezes você nasce dia 24, às vezes no dia 25 e às vezes no dia 26. Mas se você predeterminar uma cirurgia, né? Aí você marca lá com o médico, com o doutor, fala, olha, nós vamos fazer a sua cirurgia no dia 23. Aí a criança nasce realmente no dia 23. No dia da morte, se não for por eutanásia, se não for por condenação ou por outra coisa, se for por morte natural, nós não sabemos o dia da nossa partida, nem da chegada e nem da partida. Eu espero que você tenha me entendido. Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe também e transforme o nosso coração, porque o nosso coração precisa ser morada do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo. E lembre-se, cuide da raiz. O que é a raiz? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Vigia, não fique aí marcando bobeira, não fique dando sopro pro azar. E com certeza glorifique o nome santo do Senhor. Foi muito bom passar esses momentos com vocês aqui nessa transmissão. E eu quero dizer, que Deus, Ele é a raiz de toda a sustentabilidade, de tudo que existe. Foi Deus que criou tudo. Mar, céu, estrelas, Ele que criou tudo. Então, Ele é a sustentabilidade. E até hoje, gente, até hoje nada deu defeito, não deu nenhum problema naquilo que Ele criou. Nós é que às vezes chegamos em algum determinado departamento e mexemos, infringimos, queremos fazer algumas modificações e aí é onde ocorre muitas intempéries, muitas coisas que às vezes desagrada, agrada a uns e desagrada a outros. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar sempre cheios, sempre na presença de Deus e cheio do Espírito Santo, tá bom? Eu quero ler com vocês aqui uma última referência bíblica para que nós possamos já encerrar, estarmos orando. E muito obrigado, Deus te abençoe. Lembre-se, o limoeiro ele é excelente, é muito bom. Eu tenho um pé de limão no meu quintal. É muito bom, você quer fazer uma saladinha, quer fazer alguma coisa, quer tomar uma limonada, O limão, ele é muito bom e é eficaz para a nossa saúde, desde que nós sabemos usar. Mas se nós formos pegar a fruta,
e cascá-la e for chupar, é azedo que dói, hein? Mas ele tem algumas utilidades. Então, tá bom, que Deus abençoe, tá? O salmo que eu quero ler é o Salmo 1 e o versículo de número 3. Salmo 1 e o versículo de número 3 que diz assim: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, na estação própria. Amém? Vamos ler de novo? Salmo de número 1, versículo 3. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. Então, meu amado, é isso aí que nós devemos saber. É isso aí que nós devemos aprender. Cristo veio para todo aquele que nele crê. E se você crê, dá um glória a Deus aí, misture glórias a Deus e aleluia. Tem um pastor, né? Foi nosso pastor lá no interior, na região de Araçatuba, e ele falava: ô meu irmão, glória a Deus, vamos misturar glórias a Deus e aleluia, aleluia e glórias a Deus, mas dá uma mistura boa, hein? Grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua permanência conosco até o presente momento, e que Deus possa grandemente, grandemente estar abençoando você, a sua família, a sua casa, e que esse conhecimento que nós hoje recebemos do Senhor Jesus a respeito desses dons espirituais, a respeito de tudo que nós falamos, possa estar sempre gravado com você, aonde você estiver e com quem você estiver. Vamos orar? Então vamos orar para nós ir embora. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. E lembrando, é muito importante você nos ajudar compartilhando, é muito importante você se inscrever no canal para nos ajudar, para que esta mensagem ela possa chegar a mais pessoas, que esta mensagem possa chegar a mais pessoas que estão precisando ouvir e praticar. Nos ajude, não vai te custar nada, é só um tempinho. Compartilhe, curta, tá? Deixa o seu joinha aí, que vai ser muito importante para nós. Eu preciso que você me ajude nesse quesito aí. Nos ajude compartilhando, se inscrevendo se você não é inscrito e também dando um joinha, tá bom? Vamos orar? Você ora comigo? Então vamos orar. Pai amado, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esta riquíssima oportunidade. É no nome de Jesus, Pai, que nós repreendemos todo o espírito contrário. É no nome de Jesus que nós repreendemos tudo aquilo que não é procedente de Ti e às vezes quer fazer morada, quer habitar em nós. Em nome de Jesus nós não aceitamos e nós repreendemos. Te peço também, Pai, repreendemos em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, que visite cada lar, que abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que esteve envolvida conosco nesta transmissão, que o Senhor possa, que o Senhor conhece todos os desejos, estar realizando, se assim for a tua vontade, se assim for o teu querer. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos que tudo a Ti é possível, mas às vezes nem tudo para nós nos convém, e o Senhor sabe o que é bom e o que é ruim. Livra-nos de todo mal e não nos deixes cair em tentação. Orando assim, Pai amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um glórias a Deus aí, né? Dá um glórias a Deus aí, receba, diga amém, que você tenha um dia, uma noite, uma madrugada, eu não sei qual vai ser o horário que você vai assistir, mas que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e a vida da sua família. Amém? Estendam as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça para todos sempre em nossas vidas, e todos nós juntos vamos dizer amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.